Já passou um mês, eu não postei mais vídeo nenhum vlog. Eu falei, vai, vou começar a gravar um vlog agora, né? Acordei um pouco tarde hoje, porque eu fui dormir de madrugada, pra variar. Aí eu tô comendo coxinha ultimamente, cara. Eu que reteava coxinha só de meme, nunca me importei muito com coxinha. A coxinha tem se tornado um dos meus salgados favoritos. Já, já sobrou só isso daqui. Comecei pela pontinha dessa, né? Mas tem mais duas aqui ainda. E eu vou amassar, mano, amassar. Eu tenho que lavar a louça, né? Mais tarde eu tenho que fazer comida, deixar pronto. Hoje ainda tenho que fazer design de alguns personagens, porque eu tô com umas duas, três raças novas pra criar o design básico ali. Pra colocar no meu mangá Troll de Fantasia, que é o mangá que eu tenho feito no TikTok, né? Geralmente eu tô fazendo live no TikTok com uma certa frequência, produzindo esse mangá. Eu já fiz um vídeo aqui já falando sobre esse mangá um tempo atrás. E a gente tá na metade dele, eu, se eu não me engano, eu tô na página 45 agora? Não, eu terminei a 45, acho que eu tô fazendo 46, né? Isso. Cara, já tô na metade, a ideia é fazer tipo um volume de 96, cento e poucas páginas pelo menos, e depois a gente vê como que continua, mas eu já tenho um roteiro pronto do primeiro arco. E tá sendo bem legal fazer esse quadrinho, sinceramente. Depois eu mostro um pouco pra vocês das últimas páginas que eu fiz e falo sobre algumas referências e easter eggs que eu tô colocando. Também tô querendo fazer um vídeo pra vocês falando sobre a questão das runas, né, que eu criei e ainda tô criando como uma linguagem para esse multiverso, né, dos meus quadrinhos. Eu acho que é um tema bem legal e eu vejo muito pouca gente falando sobre criação de línguas, né, porque é um negócio que dá muito trabalho e é muita nerdice. Mas é isso, eu volto daqui a pouco fazendo outra coisa em casa porque agora eu vou comer. My God, so creamy. Cadê o morango? Gente, cadê o morango? Já tá gravando? Oi, tudo bom? Então, essa parte do vlog é eu lavando louça, porque a pia tá cheia. Ó, se liga aqui, ó. Vocês, vocês não queriam vlogs? Vocês não queriam ver os bastidores, então? Diferente de vocês, às vezes eu deixo a louça pra lavar no outro dia. Acontece, tá? Ai, quebrei o cabelo. Então, assim, eu particularmente costumo já lavar na hora que eu tô sujando. Mas às vezes, se tiver frio ou se eu tiver com muito trampo pra fazer, eu acabo deixando a louça pro outro dia. Nesse caso, eu fui dormir muito tarde ontem, né? Fui dormir hoje de manhã, na hora que tava amanhecendo já, madrugation. Aí eu fiquei deitado, preferi dormir bem, descansar. E depois que eu acordasse, eu faria as coisas de casa, né? Tomava um banho, começava a ajeitar as coisas em casa, né? Iria no mercado, que eu fui pra comprar uns lanchinhos, umas coisas, como vocês viram agora há pouco. Agora é 1 hora da manhã e eu tô aqui fazendo o design de uma personagem Goblin pro mangá. Nos meus trolls, geralmente eles têm a orelha mais triangular, né? Mais na horizontal pra cima. Alguns variam um pouco o formato. No caso dos Goblins, eu vou tentar fazer a orelha mais pra baixo. Essa daqui ela já tem a orelha mais redondinha. Mas são características, né, que devem variar dentro das espécies e raças, enfim. Eu não quero fazer algo muito específico, mas eu quero, assim, criar trolls e orcs também. Porém, eu acho que trolls já tem, né, ogros e orcs, né. No caso aqui da Goblin, essa é a primeira Goblin que eu tô fazendo. Eu sei que tem Goblin, Hobgoblin. Parece que o Hobgoblin é um pouco mais inteligente, né, tem outro tipo. Geralmente no D&D tem várias classes, depende do modelo de D&D, né. E eu tenho pegado bastante referência de D&D pra tentar fazer uns desenhos legais, né, não só de alguns animes que tem uns designs legais, alguns desenhos que eu acho pela internet, mas sim do próprio sistema clássico do D&D ou de algumas versões recentes, né. Tem sido bem interessante para criar personagens novos, ver um pouco mais de como que algumas peças são representadas, né. Agora é 1 hora da manhã e eu meio que terminei.
um concept de uma personagemzinha nova, que deve aparecer mais pra frente no mangá. Agora eu acrescento alguns detalhes sobre ela, nome, altura, esse tipo de coisa. Ainda não tenho nome pra ela. Não vou dar muito spoiler pra vocês. Mas ela é uma Goblin. É isso. Eu faço assim, tá? O design de personagem. Eu faço um desenho só do personagem de frente. Um pouco mais duro, com algumas características. E depois eu boto ele no quadrinho. Pra mim não perder muito tempo fazendo o model sheet completo. Já são 4h46 e eu vou almoçar agora, né? Eu tava fazendo sorvete, fazendo comida. E o meu papá ficou muito gostoso. Vou mostrar pra vocês aqui com close melhor. Fiz um ranguinho básico, né? Final de mês, não tem muito dinheiro, né? Aquele modelo. Aí, ó, rapaziada, close no papazinho, fiote. Carninha muito fresquinha, com mostarda, molho de tomate, cebola, alho e azeitona. Arrozinho também misturadinho para dar essa amareladinha. Saladinha, cebola, alho, um tomatinho, salsinha e cebolinha picada. Naquele pique, hein? Bora. Dietinha saudável, hein? Nem parece que eu tô fazendo sorvete. Essa daqui é a capa que a gente fez no começo do mangá, né? Desculpa, eu esbarrei aqui no tripé. De lá pra cá aconteceu muita coisa na minha vida. Muita coisa mesmo. A maioria delas não foi boa. Mas aconteceram coisas muito boas também. E, enfim, recentemente eu fiz essa capa. E a quarta capa. Quem acompanha no TikTok, no Insta, já viu que eu cheguei a postar nessas redes sociais. E a gente começou, né, o mangá assim, do zero, despretensioso, na ideia de fazer um one shotzinho de umas 32 páginas, uma historinha assim de luta, né, uma aventurinha simples. Mas eu vi aqui uma oportunidade de desenvolver meu conhecimento sobre o estilo de mangá, né, de fazer quadrinho. Porque uma das minhas principais referências para quadrinho é literalmente o mangá. O mangá mais antigo, aquele mais underground mesmo, independentezão também. E hoje em dia tem poucos mangás que são, né, diferentes assim. Estão tentando fazer alguns, mas ainda tem muito da indústria, do padrão. Essa página aqui foi bem legal de fazer. A gente preencheu ela esses dias em live. Aqui a gente já mudou o traço, né? Esse aqui eu mudei quando eu retornei para a produção do mangá no ano passado, eu acho. E daí eu desenhei um pouco, parei de novo e voltei esse ano, né? Eu consegui desenvolver muita coisa, aplicar muitas técnicas que eu não usaria em outras obras, né? Essa coisa da fantasia, esses aqui são os protagonistas. Essa coisa do simbolismo, da cultura dos personagens, né? De trabalhar uma série, de ter ali uma ideia de capítulos, pensar numa série para ser publicada física e o primeiro lançamento da editora. Eu tô apostando muito nisso porque eu realmente tô acreditando que é algo legal, sabe? Eu acho que é uma obra legal para começar essa nova fase assim. E todo mundo fica pedindo para mim publicar, todo mundo fica perguntando quando que eu vou postar, onde que tem para ler. Mas eu realmente escolhi esperar, né? Eu escolhi fazer aos poucos. Essa página aqui é uma das minhas favoritas, cara. Primeira vez que o Sussurro aparece no mangá, né? Eu escolhi concluir, trabalhar com um pouco mais de calma. Nesses últimos dias aí eu tenho acelerado mais o processo. E tem sido absurdo o meu desenvolvimento em relação a trabalhar nessa obra, né? O roteiro teve várias mudanças acontecendo, porque a gente já tem um roteiro do primeiro arco.
E eu não faço ideia de até onde vai essa obra em si, mas o primeiro arco já está pronto. A gente tem algumas lembranças da Troll ainda criança. Eu tenho melhorado bastante meu desenho, o pessoal também tem elogiado, notado a diferença. Esse mangá ele tem essa proposta de ter um desenho mais carregado, acaba que algumas páginas demoram um pouco mais para fazer, se eu tiver meio com preguiça. Mas eu já voltei ao meu padrão, meu ritmo, né, de produção. Então levei 1 horinha ou menos por página, dependendo da página, né? Mas eu prefiro gastar 2 horas para colocar rachuras onde eu acho necessário, preencher o que eu acho necessário e também encontrar um layout diferente para cada uma delas, né? É o primeiro mangá que eu tô fazendo com mais cenas de luta, então eu tenho pesquisado bastante páginas de mangá de referência, eu tô lendo alguns mangás novamente que eu tinha, infelizmente eu parei de ler por um bom tempo, né? E também voltei a ver anime, voltei a assistir outras coisas, estou ouvindo mais música, eu tô mais dentro do processo criativo, né? Eu tô caindo mais de cabeça nisso. E eu tava sentindo muita falta. Tava sentindo muita falta mesmo, parecia que faltava um pedaço de mim ter abandonado, né, esse rolê que é o meu rolê de fato, né, para ter que trabalhar em outras coisas. Mas a gente volta, a gente continua, a gente não só sobrevive como a gente aprende a viver, né? E eu tô muito orgulhoso dos resultados, eu tenho que agradecer aí a todo mundo que me incentivou a voltar a desenhar, todo mundo que falou para mim focar mais nessa obra, porque realmente é algo que tá mudando completamente a minha visão de fazer quadrinho. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que apoia, tá? Muito obrigado a todo mundo, a quem acreditou nas minhas brisas, a quem acha legal meus conceitos, tipo essas runinhas aí que eu tô criando toda uma língua para ligar os universos dos livros e dos quadrinhos. Tem bastante coisa que eu tô desenvolvendo, tem muita coisa legal ainda por vir. E não tem como não ficar emocionado, velho. Não tem como não ficar emocionado com algo que eu nem sequer imaginava que eu podia chegar, sabe? Eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, mas eu nunca imaginei que conseguiria ter esse nível de conhecimento, esse nível de produção artística. Sinceramente, eu falo para vocês não duvidarem de vocês, porque a gente sabe que em alguns momentos a gente acaba duvidando de si, mas pra gente ter alguma certeza no meio dessas dúvidas, a gente precisa concluir, né? E eu tenho pensado muito sobre a regra número 1 de fazer mangá, que é a gente terminar o bagulho. Sinceramente, tá absurdo de bonito. Absurdo de bonito, completamente superior ao que eu tinha em mente quando eu comecei isso daqui. Essa daqui é uma página que só falta colocar o texto. A próxima página já vai ser a abertura do capítulo 2. Aqui a gente só tem o prólogo e o capítulo 1, tá? Essa é a página 54. Página 54. Esse vídeo aqui, ele é um pouco assim de documentação, né? Do processo mesmo. Um pouco de desabafo, né? Um pouco de inspiração também para vocês. Eu falo que não tem muita escolha porque meio que desde sempre eu sabia o que eu tinha escolhido, entende? O que eu queria fazer. E isso daqui é uma das coisas que eu quero fazer. Eu tento tornar o processo mais fluido, mais divertido, mas também gosto muito de me aprofundar naquilo, né? De ir pro lado mais técnico da coisa. E quando você vai mais pro lado técnico da coisa, vai mais para um lado crítico, é muito solitário. É muito solitário. Eu tenho trabalhado em várias coisas, assim, várias ideias. E conforme eu vou encontrando as respostas, vai trazendo algum alívio, sabe? O processo para mim da escrita de livros e quadrinhos assim sempre foi a única coisa que eu tive como algo que eu pudesse fazer. E quando eu tô fazendo isso é como se eu respirasse 1000 vezes melhor. É como se eu conseguisse fazer parte de alguma coisa, eu conseguisse entender algo. E ver as pessoas gostando do que eu faço, ver as pessoas gostando da minha arte é incrível.
não é a questão de pertencer a algo, fama ou ego para algumas pessoas. Para mim é só que, tipo assim, eu tenho capacidade de fazer algo bom. Como diz o Joãozão Arte, ele fala, né? Eu só quero fazer mangá legal. Eu quero fazer mais do que isso. Eu não quero fazer só mangá legal ou livro legal. Eu quero que seja bom. Eu quero que eu consiga me superar, entende? Eu quero, tipo assim, fazer coisas que eu não sou capaz de imaginar. Chegar em níveis de arte que eu não sou capaz de imaginar agora. Eu quero chegar nesse rolê. Eu quero fazer uma série. E eu tô trabalhando cada vez mais e mais nesse roteiro. Eu tô revendo ele direto. Eu tô consumindo um monte de coisa de referência. Eu tô estudando 24 horas por dia. Tô até dormindo menos de novo, como eu fazia lá no começo. E eu tô com esse desafio de fazer uma série de mangá. Vão ser pelo menos 3 volumes aí de mais ou menos 100 páginas. É uma história legal. Basicamente é um quadrinho de fantasia que se enquadra muito no gênero seinen, né, de mangá. Que é um quadrinho sáfico, um pouco mais adulto. Mas, tipo, a gente tem a protagonista que quer vingar a família e o povo dela de uma maldição. Aí a gente tem uma reviravolta, porque tem vários grupos ali de mercenários. Essa coisa de RPG, né? O RPG é algo que me encanta cada vez mais, porque eu sou apaixonado por estudar história, eu sou apaixonado por estudar lendas e tudo mais, culturas. E o RPG dá pra você fazer uma junção de tudo, né? Eu tenho obras aí que ficam mais focadas na ficção científica, que também traz muito disso, de culturas. Tem algumas obras que são um pouco mais urbanas, como o próprio Naub, né? O universo mais científico é o de Mandruvá. E agora eu tô com o Troll, que é algo mais fantasioso, né? Eu posso experimentar outras coisas, falar de coisas que eu queria falar, mas não dava para falar nessas outras duas obras aí principais, digamos assim. E tem muitos quadrinhos ainda para me terminar, né? Eu só quero realmente documentar esse processo e dizer que nem eu sabia que eu ia chegar até aqui. Eu não, eu não fazia ideia, não fazia ideia. Eu nunca tive muita certeza de nada. Eu sabia que tinha alguma coisa que dava para melhorar, mas eu não tinha muita certeza. Eu só tentei fazer quando eu conseguia. E quando eu não conseguia, eu anotava uma ideia ou outra. Eu tentava fazer um estudo de desenho, fazer outro quadrinho mais curto. Tenta não deixar a história consumir você. Tenta fazer a história se contar pra você, tá? Porque se a história começar a te consumir, tu nunca vai achar que ela tá boa o suficiente. Então a gente precisa começar, né? Vocês viram ali que mudou muito meu desenho ao longo do tempo. Mas também a gente tá falando aí de mais ou menos uns 2 anos quase. E conversa bastante, sabe, com o que eu tô querendo contar agora. Então estudem, não negligenciem o estudo de vocês. Muita gente chega em mim falando, olha, eu tenho uma ideia muito legal, eu quero fazer, mas eu não quero. Não sei o que, meu irmão, se tu não quer fazer, não começa, velho. Não começa, é tipo assim, eu quero ser atleta. Você vai treinar todo dia, você vai fazer dieta todo dia. Você vai consumir as coisas toda hora, tu vai desenvolver um olhar crítico. Você vai chegar nesse ponto de ficar cada vez mais e mais chato para você conseguir melhorar. É incrível como que o conhecimento deixa a gente meio triste, meio xoxo, cansado, porque a gente começa a identificar os padrões das coisas. E para você realmente fazer algo bom, tu precisa consumir coisa o suficiente para identificar o que é bom para você. Isso quer dizer que você precisa sim assistir muita coisa ruim, ler muita coisa ruim, para você saber o que você não quer fazer também. Mas não vai focar só nisso. Entenda como pegar suas referências e construir algo seu com o seu tempero e com o tempero das referências que você mais gosta. Eu gosto muito de brincar, diversificar com alguns estilos, algumas coisas, mas eu acho que fazer mangazinho é um bagulho foda pra caralho. Faça um mangá, é isso. Encerra esse vídeo aqui. Pra você que não tá inscrito nesse canal, se inscreve. Se quiser deixar aí um comentário sobre alguma coisa, pedindo algum tipo de vídeo, enfim, tá aí os comentários abertos, tá? Deixa umas curtidas também, o YouTube entregar, e beijo na bunda de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu acho que o próximo vídeo eu vou falar só do mangá e do processo dele, assim, de como que tá sendo mesmo, uma coisa mais bruta. Porque esse vídeo aqui foi pra mostrar um pouco do rolê, de como que é o dia a dia pra me produzir. Vocês viram aí, eu fico o dia inteiro desenhando, basicamente. Quando eu não tô, é isso, fazendo comida ou trabalhando em outra coisa que eu tenho que pagar as contas. Beijo.